Pessoal, boa tarde a todos. Agradecer primeiramente a presença de todos aqui, agradecer a imprensa por também estar prestigiando a nossa vinda aqui à cidade de Açailândia. Hoje a gente vem aqui reforçar ainda mais esse compromisso com toda a população de Açailândia. O grande trabalho de infraestrutura está sendo feito aqui na cidade. Além de grandes obras que a gente já veio entregar aqui, como marco regional, como escolas, como também postos artesianos, entre várias outras, a gente está muito focado na pavimentação asfáltica, que hoje a gente chega aos 50 quilômetros só nesses últimos 2 anos de pavimentação feita aqui em Açailândia. A gente está entregando 15 e hoje a gente anuncia mais 10 quilômetros para a cidade. Então é um grande programa que nós estamos fazendo por todo o Maranhão. Aqui é a segunda cidade que o governador Brandão está anunciando esse asfalto. A primeira foi lá em Passo do Lumiar. A gente vai começar pelas 40 maiores, mas vai chegar aos 217 municípios. É um grande plano aí de pavimentação asfáltica por todos os municípios do Maranhão que a gente está fazendo. Fiz questão de vir aqui para reforçar essa parceria do governo do estado, reforçar a parceria com o prefeito Benjamin, que tem feito um excelente trabalho na cidade. É um grande parceiro, sempre buscando as demandas, sempre levando as situações lá para o meu gabinete, para o gabinete do governador Brandão. É isso que a gente tem feito aí todos os dias. A gente está andando aí por todos os municípios. Tenho muito orgulho de dizer que em todos os municípios do Maranhão tem obras, tem ações do governo Brandão. Desde ontem a gente está na região, tive em Vilajeado Novo, fui para Ribeirãozinho, agora mais cedo a gente está em Vintinga, agora aqui em Açailândia, amanhã vamos também aqui na região para Carolina e para outras cidades ali na região sul. Então, rodando, sempre levando benefícios, sempre levando obras para quem mais precisa. Então, fiquem à vontade para começarem as perguntas. Ô, gente, como disse aí o secretário Leães, e teve aí muitos eventos grandes, que alguns o governador Brandão veio, e coincidentemente a agenda do secretário Orleano não dava. Eu disse: Madeira, eu estou devendo passar o tempo, eu tenho que ir passar um dia todo de lá. E queria pedir permissão a ele para dar uma boa notícia também, que ele está sabendo. É uma articulação nossa com o prefeito, com o apoio do governador e do secretário Orleans. O governador está doando 2 ônibus, 0 quilômetro, já está plotando, vai entregar para o prefeito colocar uma linha do centro para o Piquiá, do Piquiá para o centro, durante o dia todo. O prefeito vai bancar os motoristas, o combustível e a manutenção. E o governador vai dar os 2 ônibus, eu acho que cada um custa R$1 milhão. Já está sendo plotado, viu, prefeito? Conversado com todos os municípios do estado do Maranhão, e aqui a Açailândia não é diferente. Aqui a gente tem um grande parceiro, o ex-prefeito Aloysio, também importante destacar, sempre ia ao Palácio dos Leões pedindo pelas demandas da cidade. E a gente está reforçando ainda mais essa parceria agora com o Benjamin também. Foram muitas ações aqui na cidade, desde eventos culturais que estão trazendo geração de emprego, geração de economia, mas principalmente também trazendo saúde, com a segunda etapa do macro regional, uma ambulância nova para a cidade. Agora a gente está fazendo a doação de 2 ônibus. A gente também está fazendo uma pavimentação asfáltica extensa, que desde que o governador Carlos Brandão assumiu, são mais de 50 quilômetros de asfalto dentro das ruas de Açailândia. Hoje a gente vê a ordem de serviço de mais 10 quilômetros. E já adiantei o prefeito, que é só o começo, que a gente esse ano ainda vai trazer mais quilometragem de asfalto, que no ano que vem também a gente vai ajudar nessa pavimentação. Geralmente o asfalto a gente começa a fazer também, e destacar que a gente está fazendo um grande programa para os 217 municípios, porque é caro para o prefeito fazer. 1 quilômetro de asfalto está na média ali de implantação de 800 mil a R$1 milhão. Então é difícil a prefeitura fazer sozinha. E aí precisa da mão amiga do governo do estado. Vendo isso, o governador Brandão está lançando um grande programa aí de pavimentação de vias urbanas, e a gente aqui começa a segunda cidade. A gente fez o lançamento lá em Passo do Lumiar, e a segunda cidade é aqui em Açailândia, mas vamos chegar aos 217 municípios. Mas quero aqui reforçar a parceria ainda, que ainda tem muita coisa boa por vir. A gente está conversando aqui sobre a UPA, que já a gente vai inaugurar para toda a cidade. A gente está conversando sobre várias obras, várias ações que o prefeito Benjamin conversou com o governador Carlos Brandão, como o Parque Ambiental, várias ações de muita importância que eu tenho certeza que vão deixar a Açailândia cada vez mais bonita, trazer mais geração de emprego, trazer mais geração de renda. A gente tem importantes órgãos do Estado funcionando aqui, como o Hospital Macro Regional, como o Restaurante Popular, como o Viva Procon, várias ações do governo do Estado que funcionam diariamente na cidade de Açailândia. Mas essa parceria vai continuar.
ela já era muito boa com o ex-prefeito Aloysio, que tem sido cada vez mais reforçada com o nosso prefeito Benjamin. Então, o governador Brandão tem trabalhado aí pelos 217 municípios, mas a gente está muito focado aqui em ajudar todos os amigos da cidade de Açailândia. Estou muito focado aqui no trabalho. Todas as vezes que eu sou perguntado sobre isso, eu respondo com a mesma resposta. Estou focado em trabalhar, focado em levar as obras para os 217 municípios, que foi a determinação que o governador Brandão passou. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz ver meu nome sendo cotado aí em pesquisas, sendo bem pontuado. É claro que a gente fica lisonjeado. É um grupo muito grande, é um grupo que tem 90% dos prefeitos, é um grupo que tem 80% dos deputados estaduais, é um governador que tem mais de 60% de aprovação, que tem obra nos 217 municípios. Então, ter o nome sendo colocado por todo esse grupo político, é lógico que eu fico muito lisonjeado. Mas eu continuo com a missão que o governador me passou. Continuar trabalhando, continuar levando as obras. Eu não estou falando de política, hoje é domingo, eu só percebi que era domingo quando eu passei ali em Imperatriz, na Bernardo Sayão, e vi as pessoas caminhando na rua, e eu perguntei, por que essa rua está aberta? Não, porque domingo abre. Aí que eu fui ver que hoje era o dia de domingo. Estou trabalhando 7 dias por semana, aí, de domingo a domingo, acordando cedo, dormindo tarde, levando as políticas públicas para todo o Maranhão. E foi a determinação que o governador Brandão me passou. Então, continuo focado nisso, e a gente tem um líder que vai conduzir todo esse processo político, que é o governador Brandão, e no ano que vem a gente vai conversar muito sobre política. O centro de convenções já foi uma demanda tratada pelo Benjamin desde a nossa reunião. Ele vem colocando essa importância que uma cidade do tamanho de Açailândia tem que ter um centro de convenções apto a receber toda a população. Mas tudo que a gente faz é com muita responsabilidade. Hoje eu estou aqui na cidade, poderia ter vindo trazer ordem de serviço, mas primeiro a gente tem que fazer projeto, primeiro a gente tem que ver onde é que se tem terreno, a gente tem que colocar as coisas para realmente entregar para a população. Então, a gente está conversando com a Secretaria de Governo, a Secretaria de Governo já esteve aqui, junto com o prefeito, olhando como é que vai ser esse centro de convenções, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai trazer aqui para a população de Açailândia que tanto merece. Inclusive, o governador pediu que depois das ações aqui, que o prefeito Benjamin, com o Oleange, e com os deputados, Ricardo Arruda, Tony Pereira, o Raitônio, que a gente fosse lá naquela construção onde foi planejado para um shopping que não deu certo. Ao lado do Mix Mateus. Ao lado do Mix Mateus, nós vamos olhar, vamos ver quem são os donos, e avaliar, né, se tem viabilidade técnica e financeira, ver quem são os donos. Então, essa contribuição que nós temos para dar. Só queria dizer aí, para aquecer o coração do Aloysio, que quando... Ele já está quentinho, já, né? Que quando o Aloysio conquistou o governador Brandão numa carreata. Nesse tempo, o Aloysio estava meio ruim da coluna, cheio de dor, todo enviesado. E aí o Brandão ficou com pena, depois de ver umas 2 horas, disse, Aloysio, vai para casa. Ele disse, não, governador, posso morrer, eu fico aqui com você. Mas a gente está conversando com o prefeito Benjamin, tem um diálogo muito aberto com ele, a gente estava conversando sobre a situação da UPA. Ele está me informando aqui que a UPA da veterinária já vai inaugurar. Sobre a UPA aqui da cidade, é uma UPA municipal, é até diferente dos outros municípios. Mas a gente tem que ajudar, logicamente. Eu sei que essa demanda é muito pesada para o município de Açailândia, então a gente está conversando com o Benjamin numa forma de custeio para o governo do estado ajudar mensalmente aqui a UPA de Açailândia. Está em fase de tratativas, estamos conversando com o prefeito, conversando com o secretário de saúde, logicamente tem que se ter um estudo para fazer, isso é uma demanda mensal que fica, uma demanda de mais de R$1 milhão que fica para os cofres públicos, para o cofre do governo do estado, mas a gente está conversando para ver como é que a gente vai ajudar a cidade. Vocês podem ter certeza que a gente vai conseguir daqui a pouco fazer essa parceria com o prefeito Benjamin, e a UPA vai funcionar para toda a cidade de Açailândia e também para ajudar a região. De fato, são números que incomodam, a gente está muito focado em mudar isso. O governador Brandão sempre me diz aí, ele está com 3.000 obras, mas a obra mais importante dele vai ser mudar esses dados do Maranhão. A gente está muito focado em fazer isso. Desde que a gente assumiu, é bom lembrar, através de políticas públicas aí, com essas obras em campo, com o restaurante popular que a gente abriu mais de 90, com políticas de combate à pobreza, a gente já tirou 1 milhão de pessoas da linha da pobreza extrema. São dados da Fundação Getúlio Vargas, são dados do IBGE, então o Maranhão está avançando muito no combate à fome. Mas fora isso, o governador Carlos Brandão, pensando que ainda tinha 500.000 pessoas, olhava os dados, ficava incomodado, é muito ruim você ir Maranhão afora e por todo o Brasil ainda se dizer que o Maranhão é um estado
que passa fome, que o Maranhão tem muita pobreza, ainda mais a gente tendo todas essas potencialidades que nós temos aqui do estado, de turismo, de geração de emprego, de geração de economia. Então o governador, pensando nisso, criou o Maranhão Livre da Fome, que é esse programa que eu fico muito feliz de ter participado da construção dele. A gente começou a montar ele logo, quando a gente foi na casa de uma senhora, ela contava a situação dela. Então, um programa que é dividido em 3 eixos. A gente, além de estar fazendo a transferência de renda, que é o R$200 para essa pessoa que está em situação de fome, ganhando menos de R$218 por mês, ela vai ganhar R$200 e mais R$50 para filhos de 0 a 6 anos. E esse dinheiro é para comprar comida, cesta básica, para comprar farinha, o feijão, o arroz, a proteína, para colocar comida na mesa dos maranhenses. E além disso, a gente também está fazendo acompanhamento médico dessa pessoa que está nessa situação. A gente está fazendo acompanhamento, se ela precisar de cirurgia, ela vai ter a cirurgia dela, se ela precisar de óculos, ela vai ter o óculos, se ela precisar de acompanhamento, medicamento para diabetes, ela vai ter o medicamento. Então, a gente está fazendo todo esse acompanhamento na saúde, fazendo acompanhamento também odontológico dessa pessoa que está nessa situação. E o terceiro eixo, que eu acho mais importante, é como tudo que a gente faz, a gente também está tentando buscar capacitação. Então, o Maranhão Livre da Fome vai capacitar as pessoas que estão dentro do programa. A gente já conseguiu mais de 10 mil empregos aí através de empresas parceiras, através da construção civil também, para a gente colocar essas pessoas que estão nessa situação dentro do mercado de trabalho. Então, eu acredito muito, respondendo a sua pergunta, que o Maranhão vai viver um novo tempo daqui a uns anos. A gente vai tirar essas pessoas que estão nessa situação, uma situação realmente que incomoda muito, mas os dados já estão mudando. E a gente está muito focado, acho que o Brandão sempre me fala que ele precisa tirar essas pessoas que estão nessa situação, e ele está focado, além de tirar as pessoas da extrema pobreza, em trazer geração de emprego, geração de renda, e são outros dados que a gente tem evoluído muito também dentro do Estado. Uma parceria extremamente positiva, como foi citado aqui, começou a ser construída já no governo do ex-prefeito Aloísio, e nós, como vocês sabem, eu não apoiei ele na última eleição, e aí foi extremamente importante esse elo que tinha. A cidade, a gente só está conseguindo realmente ter esse grande desenvolvimento porque temos essa parceria, governo do estado, governo federal, mas o governo do estado eu acredito que nunca teve tão presente como ele está hoje aqui dentro de Açailândia. Nós temos mais de 10 obras aqui para ou está iniciada ou para iniciar. Nós temos aqui os asfaltos aqui, que hoje vai anunciar mais 10 quilômetros para iniciar esses asfaltos. Nós vamos hoje inaugurar aqui 2 centros aqui de contraturno, que são 1000 alunos cada um, que isso aí vai dar ali uma segurança muito grande para esses alunos. Estavam fazendo as avaliações deles do SAEB no final do ano. Então nós temos muita coisa com o governo, mas o principal que eu vejo é a gente conseguirmos assim, termos essa aproximação, o governo dentro da cidade, as visitas aqui, que nunca teve. A gente sempre falava de Imperatriz, tinha realmente esses ciúmes, tinha realmente aqui essa reclamação, e que hoje não podemos falar porque está muito presente. Eu tenho certeza que temos ainda coisas para avançar, como a UPA, é uma das coisas que não é fácil, é um valor alto, mas estamos construindo junto, com um diálogo ali com o secretário Tiago, com o governador, com o Orleans, com aqui o Madeira, o secretário da Casa Civil. A outra coisa que foi citada, que é o Centro de Convenções, já está realmente aqui liberado pelo governador, só está no impasse ainda do terreno, local para o terreno, para começar. Então tem muitas obras aqui importantes para a cidade. Vocês verem lá, a Praça do Pioneiro já iniciou lá, e não tenho dúvida que esse é o caminho para podermos ter uma cidade mais desenvolvida, uma cidade realmente que vai melhorar a qualidade de vida de todos. Que além do Maranhão Livre da Fome, o governador tem tomado outras medidas. Primeiro, apoiar empresas que venham para contratar gente. O exemplo é de balsas. Outro exemplo é uma que está por acontecer, que está inclusive já previamente marcado, uma ida minha com o Júnior Marreco e o prefeito Benjamin, em Cascavel, no Paraná, sobre a implantação do frigorífico de aves aqui em Açailândia. E outra, com contribuição de Açailândia, hoje o Estado tem um programa de incentivo fiscal, e o governador
está cobrando das empresas, que ele dá um incentivo fiscal, uma contrapartida. A AVB, por exemplo, o governo dispensa 120 milhões de imposto da AVB. Aí você diz, por quê? Porque senão, se o governo não fizer os incentivos, as empresas se instalam em outros estados que outros estados dão. Mas ele cobrou a contrapartida da Silvia. 1.000 kits de padaria de R$ 5 mil cada um, numa doação da empresa de 5 milhões. O governador disse, Silvia, eu não quero dinheiro, não deposite dinheiro em conta do Estado. Me entregue os kits. Eles já entregaram 500 e vão entregar agora mais 500. Porque cada família recebendo um kit desse, bota uma pequena padaria no bairro, e aí, coordenado com isso, o governador combinou com o Matheus para vender trigo abaixo do preço normal para essas pessoas, para elas poderem concorrer. Carrinho de mais renda, são 11 mil já distribuídos. Um carrinho de mais renda daquele dá uma renda de 2, 3, 4, 5 mil. Já teve gente que fez restaurante a partir do seu carrinho de mais renda. É o programa de financiamento. O governador bolou, e é da cabeça dele, dispensar o juro do microcrédito. Quem está instalando esse programa, vamos aqui fazer um grande ato em Açailândia e nas outras cidades, que quem toma emprestado no microcrédito do Banco do Nordeste até R$ 21 mil, o governo do estado vai pagar o juro. Vamos supor que a pessoa tome R$ 10 mil em 20 meses. Ele vai pagar só os 500 por mês para cobrir o principal. O juro, o governo do estado vai bancar, que a previsão é que hoje é 1,5 bilhão para esse tipo de crédito que o Banco do Nordeste empresta, vai para 3 bilhões, o governo vai fazer o esforço e pagar 50 milhões de juros. Mas é tipo o ovo de Colombo, que o aumento da economia vai render 200 milhões. Você vê que é uma coisa que ajuda a população e termina o Estado se beneficiando. Quando o presidente Paulo Câmara, presidente do Banco Nordeste, veio para o lançamento lá em São Luís, ele disse, governador Brandão, que ódio, que inveja. Eu fui governador do Pernambuco e não me lembro, não tive a ideia de fazer isso. Eu falei no ovo de Colombo, porque aí quem leu na história, quando Portugal começou a se expandir, o homem do podcast está balançando a cabeça lá, a Espanha estava ficando para trás. Aí o Cristóvão Colombo foi no rei de Portugal tentando convencê-lo a financiar uma frota de navios que ele, na cabeça dele, se todo o tempo navegasse no rumo do Ocidente, ia chegar nas Índias. E aí o rei de Portugal não acreditou. Aí ele foi em Dom Fernando e Dona Isabel, reis de Espanha e Castela, e lá o rei ficou sem acreditar, chamou todos os conselheiros, aí os conselheiros disseram, conversa, isso não existe, porque se existisse alguém já tinha feito. Aí Colombo pediu uma dúzia de ovos, era uma dúzia de conselheiros, entregou, bote esse ovo em pé, ninguém conseguiu. Aí ele deu uma machucadinha, botou em pé, disse, não, mas assim é fácil. Ele, pois é, mas vocês não pensaram. Então, é como o governador, ele está fazendo coisa que outros não pensaram. E é um ataque coordenado, junto com o Maranhão Livre da Fome, junto com os carrinhos do Mais Renda, junto com o programa Juro Zero, junto com os kits de padaria. Então, junto com o apoio a empresas para dar emprego. Então, todo esse conjunto é que vai tirar o Maranhão da fome, não é só uma bala de prata, né? Então, eu só queria complementar aí, para ficar bem claro, e como vocês não me perguntam, eu vou me... Sobre as empresas, o próprio governador, ele liga junto para os empresários, a gente conversa, a gente marca sempre videoconferência. Como foi falado aqui, a Diplomata é uma das empresas de
abatedouro de frango, que eles têm 4 grandes plantas no Paraná, e eles já fizeram aqui já um esboço, já estudaram a região, e a gente está avançando. Eu acredito, o governador falou que ele quer ir nessa agenda para Cascavel, para sentar com o empresário. O Maranhão está fortalecendo muito a Investe Maranhão, que é ali um departamento para buscar essas empresas. A gente vê que está ainda, tem muito para avançar. Nós temos estados que têm pessoal em todos os países que têm grandes empresas, mas está no caminho, e eu vejo que logo, logo, como veio em Balsas, nós vamos também estar recebendo aqui mais empresas. Complementar aqui, a gente está sobre indústria, né? O Madeira falou aqui também, e reforçando essa fala dele, a gente levou essa indústria para Balsas, que foi tanto falada em paz. Foi uma indústria que foi conseguida através de muita articulação política do governador Carlos Brandão, que a gente conseguiu através de diálogo com o vice-presidente Geraldo Alckmin também. A Impasa, pessoal, para quem não sabe, é uma indústria de etanol de milho. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa indústria, ela vai produzir lá o etanol, vai produzir o óleo de cozinha, vai produzir uma ração de DGS, que é para o bovino, para o suíno. E a gente também, essa empresa, quando o governador trouxe ela para cá, foi com a intenção de ajudar toda a região ali. Então hoje ele está comprando 1 milhão de toneladas de grãos. Para vocês terem uma ideia, ali todo o Maranhão produz hoje de 2,5 a 3 milhões de toneladas por ano. Então todo o palmo de terra ali na região sul, aqui na região sul, não vai ficar ocioso, não vai precisar ir para Porto Itaqui, vai descarregar lá em Balsas para a gente produzir esse etanol. E a empresa viu um potencial tão grande no estado que ela está dobrando, Benjamin. Ela já está dobrando a capacidade de receber esse milho, receber esse grão. Então nós vamos, daqui a pouco, a Impasa vai estar produzindo 2 milhões de toneladas para a gente conseguir levar essas... Está melhorando a vida de cada maranhense, está melhorando o caminho de transporte, a melhoria das estradas. É uma cadeia que vai no desenvolvimento. Fora isso, a gente está apoiando a agricultura familiar, o restaurante popular, a gente compra através da agricultura familiar. O governador Carlos Brandão está empenhado em dar kits para os nossos agricultores, em estar cada vez mais lançando os programas. E além disso, reforçar também a nossa economia através do turismo. Recentemente a gente teve um título importantíssimo, os Lençóis Maranhenses agora são patrimônio natural da humanidade. Para vocês terem uma ideia aí do feito que é isso, fazia 30 anos que nenhum local no Brasil recebia esse título. Então o governador Brandão, através de muita articulação, conversava com o presidente Lula, conversava com ministros da federação, conversava também com o presidente Sarney, que fez uma carta à mão para a Unesco, para a gente conseguir esse título tão importante. Então não tenho dúvida que isso vai gerar muito mais turismo aqui dentro do estado, vai girar a cadeia, vai trazer cada vez mais geração de emprego e renda para a região ali dos Lençóis, para Primeira Cruz, para Santa Mara, para Barreirense, consequentemente para todo o Maranhão. Então o governador que está focado no combate à fome direto, através da transferência de renda, através do restaurante popular, mas está muito focado em a gente trazer empresa, a gente melhorar a vida de cada maranhense através do trabalho, através da geração de emprego. Dizer para vocês que nunca alguém falou aqui sobre a questão da posição do Maranhão, dos 40 municípios mais pobres do Brasil. Nesses anos de Assembleia, não são poucos, e até antes disso, eu nunca vi uma celeridade maior de qualquer governo anterior no rumo de tirar o Maranhão dessa posição incômoda. Estamos cada vez mais aumentando a velocidade para que isso possa acontecer. De que o governador Brandão, Carlos Alberto Brandão, tem feito um esforço hercúleo nesse sentido. Como, por exemplo, falar aqui da Impasa, que é uma empresa, uma multinacional, porque está em vários países, inclusive aqui no nosso vizinho Paraguai, depois 2 plantas, no Brasil 3, 4 plantas, que produz o etanol através do milho, e temos como subproduto do IGS, temos como subproduto também a própria energia, né? E o óleo. Mas assim, essa indústria, gente, ela foi trazida não com o dedo do governador, foi colocado o dedo do governador, a mão do governador, o braço do governador. Na realidade, ele sentou com o conselheiro, com o presidente do conselho da empresa, do José Lopes, né? José Lopes, e sentou numa reunião em Brasília e o doutor Zé, mas eu preciso do terreno, eu lhe dou. Eu preciso de incentivo fiscal, eu lhe dou. Eu preciso disso, eu lhe dou.
Eu preciso de estrada para poder a produção sair. Eu faço. Ou seja, demonstrando uma verdadeira aptidão para estadista. E não apenas pensando nesta geração, como pensa nas futuras gerações. Porque quando você faz aí o investimento que o governo está fazendo para desenvolver economicamente o país, o Estado, você quer que sobre recursos para que você possa colocar na saúde, para que você possa colocar na educação, no social, para que você possa fazer os asfaltos, como vamos fazer 10 km de asfalto aqui. Só sobra e só se enriquece o Estado desta maneira. Mas não é só no sul do Maranhão, nem em Pasa. Nós temos aqui um grande esforço do governador para abrir o Porto Seco de Imperatriz, ali de Davinópolis. Um Porto Seco que já atraiu mais de 10 grandes empresas para a Imperatriz, que vai ser agora no próximo mês inaugurado. E precisava de investimento do Estado. Por exemplo, uma estrada de 6 km custou 22, 30 milhões de reais e está sendo feita pelo governo do Estado para criar a infraestrutura necessária. Como ele está trabalhando junto com Madeira, eu sei, para que se aumente, até talvez duplique-se, a planta da Suzano, que é tão importante para a região. Como ele está trabalhando pela ZPE lá na ilha, para ser implantada na ilha, demonstrando que o governador pensa que os investimentos que podem ser trazidos para o Maranhão vai fazer melhorar, e com certeza vai, a vida do povo maranhense. É assim que a gente fortalece, é assim que a gente afasta a pobreza do Estado. É por tudo isso que nós precisamos entender que esse governo é muito curto. O governo do Carlos Brandão, infelizmente, do Antônio Brandão, Vossa Excelência que faz parte dele, faz parte também, desempenha um papel tão importante, é um governo muito curto, ele precisa ter continuidade. E eu dizia, para terminar em Itinga, e eu quero repetir aqui, e pedir para a imprensa poder divulgar, esclarecer a população, eu dizia que um cavalo bom é distante você encontrar um do outro. Mas surgem esportistas muito bons, como eu dei o exemplo, surgiu o Pelé, surgiu o Zico, surgiu outros esportistas muito bons aí, Neymar, Rivelino, até que parece que foi o nosso querido Madeira que falou. Mas lá que tinha o vereador Rivelino. Mas foi um grande esportista também. E na política... Aqui não tem. Na política surge, vez por outra, grandes nomes, homens públicos. Aí eu peço à imprensa que possa divulgar isso, que nesta geração, talvez de vocês, mais jovens, surgiu um grande homem público, que é o Orleans Brandão, que tem feito o diagnóstico do Maranhão, pela escuta ativa dos prefeitos, pela escuta ativa dos vereadores, pela escuta ativa dos ex-prefeitos e da população, tem traçado um diagnóstico, um planejamento para o Maranhão, para que a gente possa cada vez mais se aproximar ou se afastar da pobreza. E tudo isso que está acontecendo no Maranhão não é por acaso, não é? Por que nós vamos começar a usar o assaltamento pelas 40 maiores cidades? Porque existe uma lógica para isso. Esse planejamento, esse diagnóstico foi feito, esse planejamento foi feito, e uma das cabeças pensantes disso é o Orleans Brandão. E é por isso que eu peço que nós possamos, salientando sempre para a comunidade, para a sociedade, para chamar a atenção que nós precisamos dar continuidade ao trabalho do grande estadista que está sendo nesse estado, o governador Carlos Brandão. E essa continuidade, com certeza, será através de pessoas preparadas, como, por exemplo, o Orleans Brandão. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, quase tudo já foi dito, mas eu gostaria aqui de destacar, enfatizar uma outra coisa que também é importante, que é a inversão da lógica de tratativas do governo do Estado com os municípios. Anteriormente, doutor Benjamin, o prefeito tinha que ir a São Luís para ter acesso ao governo do Estado. E o prefeito da Luiz pode ser feito muitas vezes. Mas no governo Carlos Brandão, essa lógica foi invertida. Hoje o governador vem aos municípios buscar saber as necessidades. Na verdade, eu até falava isso em Itinga, as demandas de governo, as necessidades de governo não são mais decididas sob 4 paredes em gabinetes. São decididas junto a quem de fato conhece mais de perto a realidade da população.
Foi por isso que o doutor Benjamin foi ouvido pelo governador, que levou as demandas do município, assim como Itinga também, a prefeita Paula, assim como todos os municípios do Maranhão. Porque quem está na base tem um conhecimento mais preciso, mais aprofundado sobre as necessidades. E o governador Carlos Brandão fez justamente essa inversão da lógica. Anteriormente, as políticas vinham de cima para baixo. O Brandão passa a vir da base para as instâncias de tomar decisão. E isso faz muita diferença. Porque o investimento do Estado, Orleans, na verdade, ele não é infinito. E é necessário que o governo priorize aquelas áreas que, de fato, são as mais importantes, as mais necessárias. E quando as prioridades do governo são definidas, ouvindo os prefeitos, ouvindo os vereadores, ouvindo as lideranças, você garante que os benefícios serão destinados da forma mais adequada e atingindo as necessidades mais urgentes e mais imediatas da população. Então, essa inversão de lógica ajuda, de alguma forma, também a explicar o êxito do governo Carlos Brandão. Obrigado. Na verdade, eu costumo, assim, até estou muito espirituoso recentemente, nesses últimos meses, e eu acredito numa coisa chamada destino, porque eu me planejei todos esses anos só para o meu trabalho de secretário, e quem sabe em disputar alguma vaga para a Câmara Federal. Era isso que era meu planejamento político. E eu foquei muito no trabalho, foquei em fazer, nós já entramos lá desde o primeiro dia, quando eu fui secretário, já sabendo que o governador Carlos Brandão iria tentar uma cadeira para o Senado, mas o destino quis que a coisa não fosse assim. O governador hoje tem a decisão de permanecer na cadeira para que esse trabalho seja dado continuidade, algumas divergências com o outro grupo que se encontra. Então, a gente colocou nosso nome também como trabalho. Eu não, em nenhum momento, fiz uma imposição para ser pré-candidato de nada. Pelo contrário, esse nome veio do grupo. Quando disseram ao governador Carlos Brandão, Orleans é um bom nome, ele até se assustou assim, disse, mas Orleans tem outro projeto. Orleans nunca pensou em uma pré-candidatura a governo do Estado. Mas o grupo colocou e foram aparecendo nas pesquisas, os nomes foram aparecendo, o trabalho foi andando e a coisa foi acontecendo. Eu repito, nós estamos num momento de muito trabalho, tem muita coisa boa acontecendo. O governador passou o primeiro ano muito difícil quando assumiu, não por conta de governos anteriores, para ser justo, foi uma queda muito grande que nós tivemos do ICMS, então o governador passou um ano e meio para a gente ajeitar a casa. E ele fez isso muito bem, fez isso muito bem para a gente poder estar levando as políticas públicas para quem mais precisa. E nos primeiros 2 anos ajeitou a casa, nós conseguimos colocar o Estado aí nos eixos, o Estado está com caixa, o Estado está conseguindo levar as políticas para quem mais precisa. Então, meu foco tem sido esse, desde que eu assumi a cadeira de secretário, e vai continuar sendo, muito focado em trabalhar e continuar melhorando a vida de quem mais precisa. Então, é a política que a gente vai falar em 2026. Em 2026 a gente tem muito para conversar sobre política. O governador Brandão é um grande líder, ele vai conduzir todo esse processo para que a gente consiga, lógico, esse nas próximas eleições. A gente tem trabalhado no saneamento, sobretudo as grandes obras aí para a gente fazer na capital, para a gente fazer em Imperatriz. O governador focou muito no PAC. E a gente tem aí mais de 300 milhões de reais só para saneamento básico no PAC. O presidente Lula está conversando com o governador Carlos Brandão. Uma das primeiras obras do PAC 3 foi a Avenida Litorânea, que a gente já está fazendo lá em São Luís. Mas fora isso, o governador também tem focado em a gente fazer saneamento por todo o Maranhão. Desde estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água, a gente também tem feito drenagens profundas aí por todo o estado. A gente está começando lá em Três do Vale, por exemplo, com estação de tratamento de água. E tem sido assim constantemente, poços artesianos. Eu tive a oportunidade recentemente de estar lá em Codó. A gente estava inaugurando um programa sensacional chamado Água Doce. A gente tira o sal da água para poder entregar para essas famílias. Essas famílias estavam consumindo águas com altos níveis de sal. Então, é um programa que a gente só no estado do Maranhão está inaugurando aí mais de 25 postos desse modelo. Cada pessoa da comunidade recebe uma fichinha, já recebe sua água potável para ela fazer o consumo. Então, a gente tem feito isso por todo o estado, temos conversado diariamente com os prefeitos, tentado entender os problemas, entender como é que a gente está melhorando também o saneamento básico. Quando eu digo essa questão do diálogo, é porque a gente vai direto no problema, a gente tenta entender o que está se passando em cada município. Então, tem muito município que está se fazendo drenagem, tem muito município que está se fazendo estação de tratamento, a gente está fazendo também a pavimentação asfáltica, está fazendo várias ações para a gente melhorar a vida das pessoas e, consequentemente, também melhorar nosso saneamento básico.
E aqui quero mais uma vez reforçar essa parceria do governo Lula, que através do PAC vão ser mais de 350 milhões de reais investidos somente em saneamento básico no Maranhão. Está dentro disso? A CAEMA tem feito um grande trabalho também. Esses recursos serão pela CAEMA, inclusive. Os recursos do PAC, né? Mas a CAEMA tem, logicamente, a CAEMA é uma empresa que ela tem muitas reclamações, mas a gente tem sempre buscado melhorar. O presidente Marco Aurélio tem feito um trabalho aí muito bom, tem conversado, tem tentado enxugar a máquina, tem tentado levar cada vez mais benefícios para a população. Mas a gente está muito focado, cada vez mais melhorar a vida dos maranhenses e com certeza melhorar o saneamento básico de todos os municípios do estado. O saneamento aqui, principalmente a rede de esgoto, que é o grande problema nosso, 90% nós temos a água aqui. Graças a Deus nós temos aqui um lençol que já tem estudos que ele supre toda a necessidade e não coloca em risco o futuro, e que é uma água já praticamente tratada. É uma água extremamente potável, uma água, pode-se dizer, mineral. Quanto ao saneamento Estado, nós já sentamos, tivemos reuniões, talvez aqui eles não sabem, mas a CAEMA está buscando 18 bilhões de empréstimo do BNDES para investir em rede de esgoto. Já está bem avançado isso, nós temos aqui em torno de 30% a 35% de área que é CAEMA, e aí eles vão investir. Eu acho que alguém de vocês que estão no Estado sabe disso aí, e eles está bem avançado, eu acredito que saia e vai ser investido. Outro caminho que nós temos para o saneamento, que isso é no Brasil todo, não tem outro, são as parcerias público-privadas. Tem que privatizar para poder investir. O último estudo aqui que a gente pediu, fica 1 bilhão de investimento para poder resolver toda a cidade em termos de rede de esgoto aqui, de tratamento dessas águas, incluindo tudo, 1 bilhão. Então, só para vocês terem uma ideia que realmente é muito alto, mas eu tenho certeza que tem que realmente ser uma das prioridades, não só o município, mas como o Estado, para podermos realmente ter os nossos índices melhorados, que eles são diretamente ali contados, estão ali principalmente no IDH. Então, o governador Carlos Brandão tem conseguido, além de recursos, tem tido a capacidade de buscar as parcerias necessárias. Porque a gente sabe que o saneamento é uma obra extremamente cara. E o governo do Estado, assim como os municípios, o prefeito Benjamin sabe disso, o prefeito Aloysio também, precisa buscar as parcerias corretas. E o governador Carlos Brandão tem tido essa capacidade. Foi milhões e milhões de reais que foram captados junto ao governo do Estado para a obra de saneamento, e outros que ainda virão, e o Oriano já falou, já antecipou um pouco do que ainda virá pela frente com relação ao saneamento. Mas é uma necessidade de fato, e o governo do Estado está buscando novos investimentos, mas como eu falei, muita coisa já tem construído pelo governo do Estado nessa área também. Impacta diretamente aqui, praticamente em todos os setores. Se nós pegarmos aqui os 10 quilômetros, a mobilidade que tanto nós precisamos aqui na cidade. Se nós pegarmos aqui na saúde, aqui a inauguração do regional são 80 leitos. Hoje é uma realidade para nós termos pacientes graves no nosso hospital municipal e transferirmos para lá sem nenhum problema, que tem mais condições ali, que é um hospital de porta fechada, e ele está mais apto para ter os pacientes internados ali em casos mais complexos. Nós temos na educação hoje, por exemplo, vamos inaugurar 2.000 vagas do contraturno, uma parceria governo do estado, município aqui, que vai dar um impacto, como eu falei, muito grande na educação em termos ali do aprendizado. Ali vai ser língua portuguesa, matemática e informática. Isso aí eu não tenho dúvida que vai avançar muito, principalmente nas avaliações do município, e esses alunos vão estar mais capacitados. Nós temos ainda as reformas de 2 escolas aqui extremamente importantes, que estão sendo avaliadas, para uma militarizar e a outra vai pelo Corpo de Bombeiros também, aqui uma no Piquiá e uma na Vila Ildemar. Nós temos as praças que vão melhorar ali, a família levar no final de semana. Nós temos a reforma do Parque Ambiental, que já está a Segovia aqui, e avaliando a segunda etapa. Então nós temos muita coisa. E os 2 ônibus que tanto aqui as pessoas cobram da gente, que é o transporte aqui público, é um transporte que a gente
tem que avaliar, porque nós temos aqui mais ou menos 700 profissionais, táxi e mototáxi, não é você só pegar e implantar, sabendo que temos que respeitar essas famílias, ver como elas vão aqui, o impacto disso tudo, então tem que ser de uma forma gradativa, não é de uma vez. Vamos começar com os 2 ônibus, que é o principal para nós aqui hoje, a distância, Piquiá, 15 quilômetros até o centro. Então tem muitas obras, eu tenho certeza que eu não falei aqui. Praça do Piquiá. A Praça do Piquiá, tem a Praça da Ferrovia, tem muita coisa que vai. Tem as 4 quadras, né, que estão sendo reformadas, da CEDEL, no Piquiá, do plano a Estação TEC, tem muitas obras. Eu não tenho dúvida que isso tudo vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Essas pessoas vão sentir também aqui a cidade da maneira mais urbanizada, vão sentir orgulho de estar morando nessa cidade, eu não tenho dúvida disso. Só perde para Taço Fragoso e para Balsas na produção de grãos do estado do Maranhão. A gente está próximo aqui de Donizeu, no Pará, que produz muito grão, de Rondon, que produz muito grão, de Buriticupu, que produz também muito grão, e a gente está o 3º colocado na produção de grão do estado do Maranhão. Então a Salina já passou da hora da gente ter um porto seco aqui na nossa cidade. Já cabe aqui o porto seco, a gente tem essa necessidade. Então, sei que é o nosso próximo governador, com fé em Deus, a Madeira também, vai ser um deputado atuante, Wagner, a todos, Arruda, Antônio Pereira, por favor, faça esse pedido aqui em nome dos açailandenses, que a Açailândia precisa ter um porto seco, e a gente tem toda a estrutura para a gente poder ter esse porto seco aqui. Então, deixo aqui o nosso pedido aqui, certo? Obrigado. Só para vocês ajudarem nós, eu estive na 4ª, ou foi na 5ª, na UNB, Universidade de Brasília, que é uma das principais em transporte no país e faz esse estudo. Eles fazem muito essa ponte com a VLI e com a Vale. Já sentamos também com o pessoal da Invest Maranhão. Nós temos hoje a AVB, que tem um estudo e que ela quer investir no Porto Seco, só depende da liberação da VLI ou da Vale. Já tiveram reuniões, não conseguiram avançar. Então, assim, precisa vocês ajudar nessa tratativa, interlocução. Eles vão mandar o projeto que eles têm, foram há 3 anos atrás que eles fizeram, para nós marcarmos a primeira reunião, a Invest Maranhão, com o pessoal da Vale e da VLI. Eu não tenho dúvida que é o caminho. Nós temos mais um grupo que quer investir também não é nem no Porto, só no Porto Seco, é numa área, uma área ali especial de negócio, igual tem em Palmas. Nós estivemos lá visitando, são 40 alqueires lá hoje, uma realidade assim que no meio de um deserto, as empresas enormes ali, esmagadora de soja, o Porto Seco, tudo. Então eu não tenho dúvida que junto com o governo do estado a gente vai conseguir desenvolver muitas coisas aqui. O prefeito Benjamin já até falou comigo sobre essas 2 demandas. Veja, eu aqui posso falar com ele para a gente preparar, Benjamin, esse projeto, a gente ver um terreno, a gente ver um local para ver quanto seria esse custeio. Mas eu me coloco totalmente à disposição, sei da importância de uma cidade desse tamanho de ter o IML, é muito justa a demanda e a gente pode estar conversando para trazer para cá. No Aimomar também a gente tem levado aí para alguns municípios, é muito importante que tenha aqui em Açailândia, então me coloco à disposição para estar conversando com o prefeito Benjamin, com todo esse grupo político, para a gente trazer essas 2 obras realmente de uma importância muito grande. A última pergunta é da Edmilson. Boa tarde a todos. Edmilson, do blog do irmão Edmilson e página Açailândia Urgente. Fiquei por último, mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Então, pela Bíblia. Quero, começando a fazer minha pergunta, eu quero parabenizar o prefeito Benjamin pela parceria com o Estado e parabenizar o Estado, na pessoa da ordenança, pelas parcerias. Nos últimos 7 meses, o Estado, a parceria já deu tão certo que já trouxe mais do que nos últimos 4 anos. Isso é fato. Mas vamos à pergunta. Ordenança. Festa é bom, infraestrutura é boa, mas a pergunta minha é sobre a educação.
Nós temos aqui a escola Joviana Silva Farias, que já vai fazer quase 1000 dias, e o prazo seria 240 dias para aquela reforma. Ou seja, esse prazo que passou já dava de ter construído 2 ou 3 escolas daquela. E eu quero saber do secretário o que será feito para que os alunos não continuem sendo prejudicados, como já foram prejudicados em 3 anos nos anos letivos. Da última vez que eu estive aqui na Sailândia, eu soube dessa demanda. Imediatamente aqui os vereadores me relataram a reunião nessa mesma sala que os vereadores falaram comigo sobre essa demanda. E eu conversei com o secretário Aparício, eu conversei com a secretária Jandira e ficaram de prontidão para a gente resolver o problema. O Benjamin me passou até que tinha mais gente trabalhando, então eu vou focar mais uma vez da gente estar apertando essas empresas para a gente resolver de fato. O vereador Brandão deu uma determinação, que não quer nenhuma escola que esteja precisando de reforma, sem ser feita, que esteja precisando de quadra, ainda mais parada, mais de 1000 dias, como você falou. Então, fica aqui mais uma vez o comprometimento da gente terminar essa obra, buscar agilidade, conversar com as empresas, conversar com as secretarias para a gente entregar. Mas é importante falar, pessoal, que das 1.071 escolas do estado, nós já fizemos mais de 550. Só nesses últimos 3 anos nós já fizemos mais de 550 reformas. Um problema ou outro acontece, até fora da nossa alçada, uma empresa que fechou, uma empresa que não está conseguindo terminar, mas cabe a nós, como gestor público, cobrar. E nós vamos cobrar. Se a empresa não está dando conta, ela sai, entra outra, mas tem que terminar a obra. Então, aqui, mais uma vez, saindo daqui, ligo para a Secretaria de Infraestrutura, ligo para a Secretaria Jandira de Educação, para a gente terminar essa obra. Nas 2 semanas atrás, o governador lançou um programa importantíssimo para a educação, o Educação de Verdade, um programa que vai englobar 3 eixos, além da gente estar também fazendo com que o aluno ele vá almoçar na escola a partir de agora. Qual era a refeição da nossa rede estadual? Era suco com bolacha. Então, a partir de agora, quem quiser almoçar na escola, vai almoçar na escola, tanto do turno matutino, do turno vespertino, vai chegar e vai ter uma refeição de verdade. Além disso, também a gente vai fazer a transferência para os prefeitos que antes não conseguiam fazer o transporte escolar. Aqui em Açailândia, por exemplo, eu vi a planilha, Benjamin, você recebe 300 mil por ano para poder fazer o transporte escolar da rede estadual. 450 mensal. E ele gasta 450 mensal. Então, a partir de agora, esse aumento vai ser 2 milhões, vai de 300 mil para 2 milhões, para a gente poder fazer o transporte público de verdade em todo o estado do Maranhão. E o terceiro eixo é a tecnologia. O governador Carlos Brandão está conseguindo aí a aquisição de uns tablets para a gente distribuir para todos os alunos da rede estadual. Então, a gente está muito focado na educação, está fazendo as obras cada vez mais, estamos acelerando, estamos cobrando muito as empresas. E aqui fica o meu compromisso de terminar cada vez mais rápido essa obra que tanto tempo já demora. Eu saí daqui com a missão de conversar com o secretário Aparício, com a secretária Jandira, para a gente agilizar. Se foi o problema foi empresa, se troca a empresa. Se o problema for qualquer outro, a gente resolve, mas nós temos que entregar essa obra o mais rápido possível. Só pegando um gancho aqui sobre segurança pública, o governador Carlos Brandão tem trabalhado muito e focado muito também. A gente já fez a aquisição de mais de 800 veículos, distribuímos aí por todo o Maranhão e agora o governador está fazendo a aquisição de mais de 300 viaturas para a gente espalhar pelo estado. Fora isso, a gente sempre tentou dar o prestígio para a categoria, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, aumentamos os salários aí, aumentamos o salário da Polícia Militar desde que o Brandão assumiu mais de 25%. Para toda a categoria, quebramos cláusulas de barreira para a gente chamar delegados da Polícia Civil, para a gente chamar também vários funcionários que vão trabalhar pela Polícia Civil do Estado do Maranhão. E além disso, a gente chamou novos policiais, mais de 1.200 policiais, compramos armamentos, então estamos muito focados em cuidar da segurança pública. A gente sabe que é um problema, ainda mais nos grandes centros, nas grandes cidades, como Açailândia, como Caxias, Codó, São Luís, mas a gente está muito focado em cada vez mais ajudar. E para o final do ano, o governador Brandão está pensando em fazer um grande concurso aí, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, para a gente melhorar ainda mais, botar mais efetivo na rua e melhorar a vida dos maranhenses. Mas dizer também, vereador, e reforçando o que você falou, que o Maranhão hoje paga um dos melhores salários do país para os nossos policiais. Para que vocês tenham ideia, é bom que a imprensa esteja aqui também para ter acesso à informação. Um militar, início de carreira, um soldado, a partir do momento que foi implantado todo esse reajuste do governo do Estado, vai passar a receber R$ 6.149. Para que vocês tenham ideia, o Estado do Piauí paga um salário de R$ 3.656.
O do Ceará, 5.837. E veja, São Paulo, o estado mais rico da federação, paga um salário de 4.180. Então é mais uma demonstração clara da valorização que o governo Carlos Brandão tem feito para nossos militares. Houve muita discussão com relação à questão do reajuste e tudo mais, mas eu fico feliz de ver que o militar testemunhando a valorização que o governo do estado tem dado para a segurança pública. E hoje o estado do Maranhão, de todas as patentes, de soldado até coronel, paga os melhores salários do país. Só para vocês terem uma ideia do impacto desse aumento, foi mais de 35 milhões todos os meses, só do aumento para a Polícia Militar. Então, a gente não estava atrás de voto, a gente não estava atrás de fazer política, a gente queria prestigiar uma categoria que tanto trabalha pelo povo do Maranhão. Então, o governador Brandão fez a conta, deu o jeito dele lá de pagar e a gente fez esse aumento para todos os policiais militares. E, além disso, aqui só reforçando, nessa parte da segurança pública, a gente pegou o Estado numa situação muito ruim em todas as delegacias. Todas as delegacias do Estado estavam numa situação muito ruim. O governador Carlos Brandão lançou um grande programa. São mais de 150 delegacias reformadas em todo o Estado, praticamente todo o município que eu estou indo, eu estou entregando uma delegacia completamente reformada. Então, é isso aí, pessoal. Agradecer aqui pela entrevista. Espero que a gente possa ter mostrado aqui um pouco do que a gente está fazendo pelo Maranhão, o trabalho que o Benjamin está fazendo aqui, que o Aloysio começou e o Benjamin está continuando. Agradecer todos os deputados estaduais que contribuíram aqui, o nosso amigo Ricardo, nosso amigo Antônio Pereira, agradecer o chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, mas é nisso que a gente está focando, é todo um grupo aqui conversando sempre sobre a Sailândia, conversando sobre o Maranhão, como é que a gente vai mudar a vida dos maranhenses. Sabemos que muito ainda temos que fazer, 3 anos é um período muito curto, mas vocês podem ter certeza que a gente está muito focado, no trabalho, a gente está trabalhando diuturnamente para a gente melhorar a vida de cada maranhense. Obrigado.